Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Yara e hoje, muito orgulhosamente, eu estou aqui para anunciar uma nova etapa do nosso canal aqui, né? Que é o nosso projeto Nem Te Conto. Vai ser um projeto esporádico de leitura de contos, porque nós temos contistas maravilhosos brasileiros. Eu amo contos brasileiros e também estrangeiros. E a gente achou que era uma categoria que ainda não tinha sido contemplada aqui no nosso canal e que é de suma importância. Então é com muito prazer que hoje nós estreamos aqui com vocês o nosso projeto Nem Te Conto. E para começar, nós vamos começar homenageando a nossa querida Lígia Fagundes Telles, que nos deixou essa semana, agora no dia 3 de abril de 2022. Ela que foi nascida em 19 de abril de 1923. Era ocupante da cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras, uma escritora das mais importantes para a nossa literatura. Ela se destacava principalmente como uma contista do pós-modernismo e ela era maravilhosa. E ela ela escrevia sobre as coisas mais variadas possíveis, né? Desde temas recorrentes do dia a dia, como o amor, os nossos sentimentos, o cotidiano das pessoas, até mesmo coisas da fantasia, né? Maravilhosa. Com certeza, uma perda gigantesca para a literatura brasileira, mas todos os escritores são imortais, porque a partir do momento que a gente escreve, a gente dá vida eterna pra gente, né? Por quem nós somos, porque a gente se coloca através do que a gente escreve. E uma autora da magnitude dela é eterna, né? Então, salve Lígia, né? E nós vamos começar aqui o nosso projeto com ela, então. Vamos lá? O conto de hoje, então, chama-se Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. Eu vou pedir desculpas para vocês, porque hoje eu preciso ler no computador, então as imagens podem ficar meio esquisitinhas de uma pessoa olhando para cima, meio estrábica, né? Mas faz parte. Vamos lá, então? Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas, sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido um largo blusão azul marinho. Cabelos crescidos e desalinhados, tinha o jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia. Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais. Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Ela, guardando as luvas na bolsa, tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não? Abrandar a voz. E que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem.
Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora, qual o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr-do-sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante, envergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol. Ai, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco, numa rua afastada, disse ele aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos, ficou sério, e aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando ao redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo, vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele. Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo, ou um amigo do seu amigo, saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vê em um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos que ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço, não tem medo. O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas. Infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma outra sepultura, com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável.
Nunca vi um cemitério mais miserável, que deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega. Ali, Raquel, olha um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. Mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender ao redor dos seus olhos. A fisionomia tão aberta e lisa repentinamente escureceu e envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é meio tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele! Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, 1 ano! É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. Minha querida esposa, eternas saudades. Leu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto, só mesmo um cara como você podia me fazer me divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando essa alameda, fiz o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar a nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aqui, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim, verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim, meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora? Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos.
Pararam diante de uma capelinha coberta, de alto a baixo, por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu o cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. Que triste que é isto, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse, o que mais amo neste cemitério é precisamente esse abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando-a firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm o retrato e a inscrição, está vendo? Nessa está o retrato de minha mãe. Aqui ficou minha mãe, prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos no medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo. Claro que não. Estou com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão, frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita, estou bonita. Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos. Venha ver, Raquel. É impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui, que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não pode ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos, seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra ao meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha o seu sorriso, meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela quase
chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente! Vamos, ida imediatamente! Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota! É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses, brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega. Abre imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrima. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos em redor deles. Reapareceram as ruguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar, gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que lhe balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não! Não! Voltando ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sobre os seus sapatos. E de repente o grito humano, inumano, medonho. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhante aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E foi isso. Esse conto sempre me deu um pânico tenebroso, porque a partir do segundo que ela fala das rugas nos cantos dos olhos dele, a gente entende que ele vai trancá-la lá. E a coisa que eu acho mais incrível nos contos dela é que ela sempre tem uma marca que, se você presta atenção e que se você começa a ler ela com alguma frequência, sempre tem uma marca que é por aquele detalhe que vai dando um indício do que você tem que saber naquele conto. Nesse conto, são as rugas ao redor dos olhos. É a falsa jovialidade que ele quer passar para ela, que ele quer vender para ela aquela imagem de, né, de quem não leva as coisas a sério, daquela pessoa que abandonou e que tá choroso, papapá, que é um jovenzinho ingênuo, e ela contrapõe com as rugas nos cantos dos olhos. E as rugas nos cantos dos olhos são sempre quando a Raquel não está vendo. Repara, ouve de novo, cata e vai ler também. As rugas nos olhos sempre aparecem quando ela não está olhando para ele. É aquilo que ele não quer que ela veja, mas elas estão lá, né? E eu acho que aqui a gente tem 2 pontos para serem levantados, né? Os 2 potencialmente problemáticos. Pela ótica dele, né? Ter sido
prematuramente envelhecido, prematuramente sofrido por ter sido trocado por um outro homem, e trocado não pelo que se é, mas pelo que se tem. E pelo outro lado, a problemática que nós, principalmente nós mulheres, conhecemos tão bem, que é o fato de que, com exceções, homens não suportam ter o orgulho ferido. E homens matam por isso. É um conto lindo, é uma obra de arte e traz lindamente a questão do feminicídio, de como um homem não pode deixar passar, ser trocado, abandonado, engolir o orgulho e partir para outra. E o quanto isso é socialmente aceito, o quanto as pessoas justificam ainda, até hoje, não é? É um conto recente, não é? Eu não pesquisei, juro de verdade, deu preguicinha. Eu não pesquisei de quando é este conto. Eu posso até, se a gente tiver tempo aqui ainda, dar uma cavucada, porque eu sou dessas. Vamos lá, venha ver o pôr do sol, de Lígia Fagundes Telles. Olha, ele é de 1988, ele é recentíssimo. Ele é de ontem, para a literatura, ele é de ontem, né? Eu ia dizer antes de procurar aqui essa data, que o auge dela, né? A explosão dela foi na década de 70, mas esse é de 88, né? E quantas mulheres até hoje não morrem pelo orgulho masculino? Porque o que eles chamam de amor é posse, né? E esse conto é lindo, é primoroso, vai tendo essa construção que a gente vai sabendo, e ela vai colocando isso, né, no leque de rugas no canto dos olhos, que é lá que se esconde a dor, mas é lá que se esconde o assassino, não é? E mesmo a gente sabendo que vai acontecer, até o último segundo a gente fica esperando uma reviravolta. Bom, eu fico esperando uma reviravolta, eu sou a louca dos finais felizes, né? Eu não dou conta de um final infeliz e mesmo assim eu amo esse conto, pela construção dele, né? Mas é isso, é o sempre presente orgulho masculino, o sempre presente risco de vida da mulher que ousa, pelo motivo que seja, não tô aqui para julgar, não é? Deixar um homem para trás. Então, eu deixo vocês aqui com o brilhantismo da Lígia Fagundes Telles, ou fala se vocês não se sentiram como se estivesse saindo de dentro de um cemitério abandonado. Ela tem essa mágica de transportar a gente para lá, mas deixo vocês também com esse pensamento de quando é que isso vai mudar. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Nem Te Conto. Mentira, a gente vai contar e contar tudo e da melhor qualidade. Sejam bem-vindos todas as outras vezes. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, mostra para os amigos, conta para todo mundo que a gente tá com um projeto novo. Se não tá inscrito no canal ainda, não sei o que você tá esperando, aqui tem coisas incríveis. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho para saber toda vez que a gente lança um vídeo novo. Os contos, por exemplo, não tem data marcada, então ativa o sininho. Até a próxima e foi um grande prazer.